pobreza e o desenvolvimento na América Latina. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Renato Bauman, que é da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. E também é professor da Universidade de Brasília. Participa da entrevista conosco o jornalista Davi Meric. Professor Bauman, eu queria falar um pouquinho do Mercosul, né? Que o Mercosul é indas e vindas, hora está todo mundo super animado, hora vem uma ducha fria, não consegue fazer aquela questão de uma tarifa que seja boa para todo mundo. A Argentina se queixa muito do Brasil e vice-versa. Como é que o senhor analisa o Mercosul até aqui? O Mercosul tem grandes avanços, no sentido de que, quando você olha o volume de comércio entre os 4 países, antes e depois do Mercosul, são 2 realidades. Tem grandes avanços quando você olha o volume de investimentos bilaterais e o tipo de investimento. Nós tínhamos basicamente investimento financeiro entre os 4 países. Hoje você tem alguns interesses consolidados na área produtiva, né? Agora, dito isso, as expectativas com relação ao Mercosul, claramente, boa parte delas até aqui têm sido frustradas, né? Por várias razões, né? O Mercosul é o único exercício de integração no planeta em que você tem uma política comercial externa comum e você tem a maior disparidade entre o sócio maior e o sócio menor. Não há outro exercício com essa característica. Sem a equalização anterior que se busca em outros blocos. Porque a União Europeia tem Irlanda, tem houve um processo de equalização, Grécia, Portugal, etc. Pois é, mas dispõe até recentemente de uma quantidade enorme de fundos de equalização para incentivar, né? de incentivos, né? Coisa que aqui não há disponibilidade de recursos para isso, de uma série de mecanismos distintos. Justiça, Tribunal de Justiça Regional, enfim, a institucionalidade europeia é aquela monolítica, cinzenta, enorme, etc. Mas também está se adaptando. Esse é um tema longo, né? No caso do Mercosul, nós temos a opção por um exercício intergovernamental. Não há instituições, praticamente, no Mercosul, só uma secretaria técnica, né? Não há nada de errado nisso, os nórdicos também são intergovernamentais e ninguém diz que não seja um caso de sucesso, né? Mas aqui a própria diferença de estrutura produtiva, de padrões de demanda, etc., faz com que haja uma necessidade de talvez uma maior proatividade por parte do sócio maior nesse sentido. E isso eu acho que não está ainda internalizado na nossa cultura, né? Uma economia como a brasileira, que tem enormes carências, né? Há regiões de uma pobreza extrema. É muito difícil você convencer politicamente os indivíduos das regiões mais carentes que você precisa botar recursos na industrialização da região metropolitana de Assunção, né? Esse é um dilema que, em algum momento, se vai ter que lidar com ele. O que é que o senhor acha que falta ali? Um banco, talvez um fundo? Como é que o Mercosul poderia andar mais rapidamente? Banco tem, fundo tem. Fundo tem, mas não Você tem recurso, o BNDES, né? Que tem tido uma proatividade bastante notável em investimentos, em projetos em outros países, né? O que está emperrando? Fundo tem, o FOSEM. O que está emperrando? As dimensões são pequenas. As dimensões do FOSEM são muito limitadas, né? Há uma série de outras considerações. O fato de que, por exemplo, no caso do Brasil, a jurisprudência da Suprema Corte, em que o que é acordado no âmbito do Mercosul, se for incompatível com a legislação nacional, com a Constituição brasileira, não se superpõe. A diferença do caso europeu, a diferença do caso da comunidade andina, etc. Se você tem um sócio maior... A questão da tarifa comum, o senhor acha que a solução está... Como é que o senhor acha que está? A tarifa externa comum, desde o início, ela foi um tema complicado, porque ela refletiu desde sempre muito mais uma estrutura da tarifa brasileira do que a dos outros países. Na verdade, os sócios menores tiveram que elevar as suas tarifas em alguns segmentos, bens de informática, bens de capital, que para eles era zero, de repente teve que ir para 14%, 16%, né, ou mais. Esse é um tema bastante controverso. Você não tem a redistribuição
da arrecadação tributária, não existe uma Secretaria da Receita do Mercosul, não há um fundo regional, esse é um problema, é um dos problemas aí prioritários na agenda regional. Essa disparidade de interesses e de estrutura produtiva leva a que aquilo que foi um grande ativo na região, entre os 4 países, que é a capacidade negociadora externa em fóruns internacionais, como foi no caso, por exemplo, as negociações, quando se falava na criação da ALCA, um dos argumentos das 4 chancelarias era: é importante ter o Mercosul porque nós negociamos com um peso maior, que era verdade, com 4. Isso não é tão claro porque há divergências. Né? Mesmo então, levando em conta o bom relacionamento que o Mercosul tem tido, por exemplo, com a União Europeia? O acordo marco Mercosul-União Europeia tem 14 anos e até hoje está em negociação. Professor, eu acho que isso responde a sua... O senhor seria pessimista em relação às possibilidades do Mercosul? Por exemplo, há muitos movimentos agora de criar universidade, integração de movimentos de trabalhadores, estudantes. Está aí a Venezuela, eu sei que é um tema melindroso, quer dizer, a Venezuela tentando entrar, criar banco, criar gasoduto, cortando o continente e tal. O senhor é pessimista em relação às possibilidades do Mercosul e a modelagem está errada? Para onde o senhor acha que o Mercosul deveria andar? Se deveria incorporar outros países? Como fica a questão do Chile, esses outros países importantes, Bolívia, Colômbia, Peru? Como o senhor analisa isso? Com frequência me faz essa pergunta. E a minha primeira resposta é a seguinte: o que seria o custo de um não Mercosul? Imagina se hoje os 4 presidentes sentados e acabou o Mercosul. Imagina o custo econômico e social. Eu acho que é um fato. Caminhar é daqui para frente, não vejo muito sentido em retroagir. Né? É um dado de realidade. Alguns segmentos, mesmo no caso do Brasil, no caso dos sócios, dos 3 sócios menores, é muito claro, um raciocínio simplista em imaginar o que é o ganho potencial do Mercosul. É o acesso a um mercado muito grande, ou muito maior do que o mercado nacional. No caso do Brasil, é a grande incógnita. Eu acho que o Brasil até hoje não sabe para que quer o Mercosul. E esse é um dos grandes problemas. Né? Sempre tem batido nessa tecla. Para que o Brasil quer o Mercosul? O mercado não é tão grande, há uma série de custos de negociação, etc, etc. Mas, para vários segmentos produtivos, o Mercosul, como o mercado latino-americano, é muito importante. Né? Bens de capital, linha branca, eletroeletrônicos, etc. É aqui onde está a fonte principal de dinamismo. E é aqui onde está a principal canal de internacionalização na atividade comercial das empresas de menor porte. Portanto, eu acho que é indiscutível. O Mercosul, seja com a adesão da Venezuela ou não, seja com sócios, com os países associados, não são membros, mas associados, como Chile, Peru, Bolívia, etc., eu acho que é caminhar daqui para frente. Não vejo que faça muito sentido, a menos de algum conflito que não está desenhado no horizonte, de se reverter esse processo. Agora, dito isso, só faz sentido você avançar, você só poderá avançar no momento em que os indivíduos em cada um dos países participantes tenham a percepção de que há mais benefícios em participar desse exercício do que não participar. Para isso é preciso uma percepção de ganho. E aí você tem que ter universidades que estudam isso, centros de estudo, interação cultural, conhecer. Nós nos conhecemos muito pouco na região. Né? Não apenas o Brasil em relação aos seus vizinhos, pela diferença de idioma, diferenças da história, a geografia, você tem uma cordilheira aí no meio, você tem a floresta amazônica e tal. Os rios no Brasil correm no sentido do Atlântico. Então, historicamente, isso não foi na direção dos vizinhos. Há uma série de questões aí. Né? E é preciso, a diferença de outros exercícios de integração, em que a formalização dos acordos era um reconhecimento de uma situação de fato, aqui é uma decisão política. Você tomou a decisão de. E aí é a América luso-parlante, é Brasil. Porque nos outros países da América do Sul e América Central, os agrupamentos que você tinha, o Mercado Comum Centro-Americano, a Comunidade do Caribe, no Grupo Andino, etc., a América Hispânica, correspondiam aos vice-reinatos. Você pode fazer uma correspondência histórica
aí, né? Então, eram sociedades que mais ou menos já se conheciam. O novo cara na história é o Brasil, que fala uma língua diferente, tem um tamanho diferente. Tem que se procurar meios de viabilizar essa aproximação. Professor, uma questão interessante é a questão da infraestrutura, né? Porque nós temos praticamente a criação de um ciclo vicioso. O país não se desenvolve porque não tem infraestrutura, não tem portos modernos, não tem rios navegáveis, não tem uma cabotagem boa, não tem, enfim, toda uma série de energia, não tem infraestrutura. Todos os países da América Latina são carentes, de um modo ou de outro, de infraestrutura. Né? Não tem transporte bom, de boa qualidade, trens. Então, e cria um ciclo vicioso. Não desenvolve porque não tem infraestrutura e não tem infraestrutura porque não se desenvolve, não tem dinheiro para fazer infraestrutura. Como quebrar esse ciclo vicioso? Financiando de fora mesmo. Não, primeiro, porque não tem poupança interna? Não, primeiro você tem que ter sinalizações muito nítidas do que você quer, né? O que você está pretendendo. Por exemplo, fala-se muito do comércio asiático, entre os países asiáticos. Mas quando você olha, o grosso do comércio entre os países asiáticos é feito por via marítima. O que significa dizer que o mesmo porto e os canais que levam ao porto na Tailândia são os canais que levam o produto da Tailândia para o Japão e da Tailândia para os Estados Unidos, né? Então, o processo é diferente. Aqui nós estamos de costas para o continente e há uma opção aí. Você tem três elementos determinantes. Você tem um enorme mercado interno, que tem sido priorizado, né, nos últimos anos, e para isso é preciso toda uma infraestrutura, a matriz de transporte, comunicações, energia, etc. Você tem uma sinalização de que quer permanecer um global trader. Então, ninguém tem preconceito, o Brasil não tem preconceito com relação a nenhum parceiro. Estamos saindo para o mundo e quando você olha os dados de comércio, efetivamente as participações de vários países, vários mercados que tinham participação marginal, cresceram muito. Mérito para as autoridades brasileiras. Mas isso significa, no nosso caso, desenvolver a costa atlântica, né? Porque nós estamos vindo no lado da Europa ou Ásia na saída para o Atlântico, né? Mas, ao mesmo tempo, temos um discurso de que queremos intensificar as relações com os vizinhos, que estão do outro lado, né? Do lado de Mato Grosso, do outro lado. É outro tipo de infraestrutura. Você atacar as três ao mesmo tempo é complicado. O que você pode fazer é um pouco de cada, né? Então, a primeira sinalização, e essa sinalização, a meu ver, ela é importante no que se refere à infraestrutura e ela é importante, lato sensu, também no que se refere a relações internacionais. Eu acho que o Brasil, imagino que nos debates presidenciais desse ano nós vamos estar vendo esse tipo de aproximação com alguns países geograficamente distantes ou com vizinhos, né? Então, é a mesma lógica, né? No caso da infraestrutura, voltando à sua pergunta, perdão, você tem um tema do financiamento, né? Os investimentos públicos no Brasil são limitados, são relativamente baixos, né? Como é sabido. Há uma opção política aí, então, aumentar investimentos públicos, usar recursos do BNDES, aumentar o capital do BNDES, abrir para participação, parcerias público-privadas, reativar as agências de regulação, são decisões políticas maiores que devem estar aí no debate nos próximos meses. O senhor visualiza alguns projetos estruturantes que possam unificar esses países da América Latina? Se você pudesse dar uns 3 grandes projetos que poderiam ser factíveis? Olha, a iniciativa começada em agosto de 2000, já teria sido, né, uma experiência. Então. A ISA tem entendido que, apesar do seu avanço não ter correspondido às expectativas iniciais, mas pelo menos em termos de proposição, de formulação, vai na direção estritamente correta, né? Você criar corredores que viabilizem as transações entre os países vizinhos, né? E a experiência mostra que esse comércio de fronteira, uma vez que você elimina as barreiras de procedimentos de aduana, alargamento de ponte, criação, asfaltamento de pista, construção de ponte, etc., né?
a probabilidade, é muito difícil você prever o ritmo de crescimento de comércio bilateral que isso vai gerar, porque desde o chamado comércio formiga, ali na região de fronteira, até viabilizar transações que você nem imaginava que poderiam acontecer, né? O que existe aí contemplado ou programado dos corredores, os 9 corredores da ISA, eu acho que vão na direção de estimular. Não saberia lhe dizer em que pé está esse processo, não tenho informação sobre o andamento, mas eu entendo que está em curso uma iniciativa que eu acho que é totalmente meritória. Já que nós estamos falando em blocos, queria que o senhor falasse um pouquinho do BRICS, né? Que é o Brasil, Rússia, Índia e China. Inclusive, esses países, embora não exista uma coisa formal, né, mas é um bloco que começa a trocar figurinhas, né, e pode levar a algum lugar. Quer dizer, até que ponto se pode esperar, é lícito se esperar uma ação concertada entre esses países tão diversos? Esse é um tema que entrou na agenda com alguma prioridade, né? Nós, do escritório da CEPAL, juntamente com o IPEA, estamos publicando um livro sobre Brasil e BRICS, que deve sair agora no final de maio. E ali você tem o seguinte, o BRICS é uma coisa talvez única na história, porque é um economista inglês trabalhando num banco americano que criou uma sigla simplesmente por olhar, né, os números de alguns países, as taxas de crescimento, a dimensão desse país, o peso dele no cenário internacional, e criou uma palavra que é muito próxima da palavra inglesa tijolo, BRICS, só botando o K no final. Então tinha um duplo sentido, né? E pegou. Agora, o peculiar disso é que a partir dessa sigla se está querendo consolidar algo. Os 4 países tinham uma razoável distância econômica entre eles. E, de repente, se descobriram uns aos outros, né? O que está acontecendo nesse momento? Bom, neste exato momento está acontecendo uma reunião de cúpula, né? A segunda reunião de cúpula. Uma forma de identificar como podemos intensificar o comércio entre esses 4 países, como identificar canais de participação nos principais foros internacionais em que haja uma proatividade por parte desses 4 países. E, como toda discussão desse tipo, começa a haver preocupações em termos de institucionalizar um foro, né? É algo estranho, porque quando você olha os números, o comércio, por exemplo, do Brasil com os outros 3 é limitado. Obviamente, a China é o principal parceiro, mas no caso da relação do Brasil com a Rússia ou com a Índia, ainda é muito limitado. A pauta de exportação brasileira é razoavelmente concentrada, ela é concentrada em produtos primários, há uma baixa superposição no comércio de um lado e de outro, etc. Enfim, é um fenômeno novo. É um factoide. Na cultura carioca é um factoide. É um factoide. Criou-se um factoide, lá César Maia, mas que se está tentando dar corpo, né? E, em sã consciência, quando você olha os números, faz todo sentido, né? Acho que ninguém imagina que isso seja um esforço inútil, né? Professor, tem um debate que ele é cortado por questões de mérito, por questões ideológicas, por questões de ódio histórico e tal, que é o problema do continente americano. E no continente americano estão países como os Estados Unidos. No governo Fernando Henrique, por exemplo, se falava muito numa aproximação de toda a América Latina com os Estados Unidos, inclusive na perspectiva, muita gente imaginava até um bloco americano frente ao bloco asiático, o bloco europeu tal, e muita reação, muito debate e tal. Como o senhor analisa isso? O senhor acha que o destino nosso da América é se incluir cada vez numa articulação de mais liberdade de comércio com os Estados Unidos na América? Como que é esse contexto? Como que a gente vai resolver isso, principalmente com o Mercosul aqui e outras experiências que a gente vem tendo? A resposta tem que levar em conta a história, né? Não se esqueça que no final do século XIX você tem a doutrina Monroe, que foi muito bem aceita por todos como uma forma de defesa, né, dos nossos países em relação ao risco de potenciais ataques por parte, na época, potências europeias. Naquela época, o contexto era de buscar uma proteção, né? Mais recentemente, depois dos 2 conflitos mundiais, obviamente, você é vizinho da principal potência do mundo. É um fato em relação ao qual você não pode virar as costas. O que significa oportunidades, é o maior mercado que existe, né? E desafios, como você convive com isso, né?
No caso, você mencionou, a gestão Fernando Henrique, o projeto da ALCA, da Aliança Hemisférica, Área Hemisférica de Livre Comércio, essa era uma proposta do presidente Bush, do governo americano, né? Fazer uma área de livre comércio da Patagônia ao Alasca, né? E a posição brasileira, eu entendo que sempre foi de muita cautela, né? Era uma postura, o Brasil participou das negociações, uma postura muito peculiar. Assim, eu não posso ficar fora desse clube, porque se esse clube for criado e aqueles que têm a carteirinha de sócio vão ter um acesso privilegiado ao principal mercado, eu vou estar fora da história. Minhas exportações vão estar prejudicadas. Alguns países participaram desse jogo, enquanto ele existiu, muito com essa percepção. Eu não posso deixar de participar, já que os demais estão. É um pouco chama de dilema do prisioneiro, né? Esse projeto está engavetado, não se fala mais nisso, etc. E há, em paralelo, ocorreu uma aproximação, ou reaproximação, ou intensificação de laços com os países vizinhos. Inicialmente no Mercosul, mas já desde a gestão Itamar Franco havia proposta de aproximação do Mercosul com a comunidade andina, Celso Amorim, chanceler naquela época, que é renovada agora com o projeto da Unasul, né? Um projeto ainda em formação, né? A factibilidade, as probabilidades, os problemas, acho que ainda estão por surgir. Mas a proximidade geográfica e a intensificação de vínculos comerciais levam a crer que é uma trajetória, chame-se como que se queira chamar, com o formato que se queira chamar, que se queira dar, ou com institucionalidade ou não, mas eu acho relativamente inevitável, até certo ponto, que a economia brasileira tenha que lidar de uma forma mais intensa com os países vizinhos. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, deixe seu recado pelo nosso portal, o www.senado.gov.br/TV. Se você quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado, use o seguinte endereço eletrônico, renato.bauman, com 2 N's, @cepal.org. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo economista Renato Bauman, diretor do Escritório da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, no Brasil, e também professor da Universidade de Brasília. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Merica. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.